Você já sentiu aquela frustração de saber que tem um produto ou um serviço incrível, mas parece que ninguém está prestando atenção? Já passou noites em claro pensando por que mesmo com tanto esforço suas vendas não decolam? E se eu te disser que o problema não está no que você está vendendo, mas para quem você está tentando vender? Imagina isso. Você está numa sala cheia de pessoas, mas nenhuma delas precisa do que você oferece. Você fala, explica, se esforça, mas no final do dia nada acontece. Agora, pensa numa outra cena. Você está em uma sala com pessoas que estão desesperadas pela sua solução. Elas querem o que você tem, elas precisam do que você oferece, estão prontas para comprar e só estão esperando que alguém como você apareça. Qual dessas duas situações você quer para o seu negócio? A verdade é que o sucesso das suas vendas não começa com uma estratégia de vendas brilhante. Começa com a capacidade de atrair as pessoas certas, no momento certo, e é exatamente isso que eu vou te mostrar. Como parar de perder tempo com quem não está pronto para comprar e começar a atrair leads que vão transformar o seu negócio. Esse é o ponto de virada que você precisa e ele começa agora. Vamos falar sobre um cenário que você provavelmente conhece bem. Você tem um produto ou um serviço que resolve um problema real, algo que pode mudar a vida das pessoas ou transformar os negócios dos seus clientes. Você investiu tempo, energia e recursos para criar algo incrível, mas de repente você se vê em um ciclo interminável de tentativas frustradas de vender e conseguir novos clientes. Você já percebeu que enquanto você está ocupado tentando convencer pessoas que não estão interessadas, seus concorrentes estão fechando negócios com clientes que deveriam ser seus. Isso acontece porque no mundo dos negócios hoje não basta ter um bom produto ou uma equipe de vendas competente. O que realmente faz diferença é saber atrair as pessoas certas. Pensem no seu funil de vendas como um filtro. Se você colocar qualquer pessoa ou qualquer coisa lá dentro, o resultado será desastroso. Mas se você souber exatamente quem são as pessoas que precisam do que você oferece, tudo muda. O problema é que a maioria dos empreendedores e dos vendedores não sabe como fazer isso. Eles ficam presos em estratégias ultrapassadas ou tentando copiar o que os outros estão fazendo, sem entender que o segredo está na qualidade dos leads e não na quantidade. E é aí que eu entro. Depois de anos ajudando negócios a saírem desse ciclo de frustração, eu descobri que o verdadeiro ponto de virada não está em vender mais, mas em gerar leads que estão prontos para comprar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Agora vamos falar sobre o cerne da questão. O problema que está travando o crescimento do seu negócio. Não importa se você está vendendo para empresas ou consumidores finais. O desafio é o mesmo. Você está gastando tempo, energia e dinheiro tentando vender para pessoas que não estão prontas para comprar. Imagina isso. Você faz uma campanha de marketing, gasta uma boa quantia em anúncios, consegue um monte de cliques e até gera alguns leads. Mas quando sua equipe de vendas entra em contato, descobre que a maioria dessas pessoas não tem interesse real no que você oferece. Eles não têm o problema que o seu produto resolve, não têm orçamento ou pior, não têm poder de decisão. O resultado? Sua equipe de vendas fica desmotivada. Seu ciclo de vendas se arrasta e no final do mês você olha para os números e percebe que não atingiu as metas. E aí? O que você faz? Investe mais em anúncios? Contrata mais vendedores? Tenta novas táticas de vendas? Aquela dica do guru? Aqui está a verdade dura e crua. Nenhuma dessas soluções vai funcionar se você não resolver o problema na raiz. O verdadeiro problema não é a sua capacidade de vender, mas a qualidade dos seus leads. Enquanto você não aprender a atrair as pessoas certas, vai continuar preso nesse ciclo de frustração e desperdício. E o pior é que isso não afeta apenas as suas vendas, afeta a sua confiança, sua paixão pelo seu negócio e até mesmo a sua saúde mental. Você começa a questionar se o problema está no seu produto, na sua equipe ou em você mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa, não está. O problema está na forma como você está gerando essas oportunidades. Agora vamos mergulhar mais fundo no que acontece quando você ignora o problema da geração de leads qualificados. Porque sim, é possível continuar fazendo o que você está fazendo hoje, mas a que custo?
Imagina o seguinte, você continua investindo em campanhas de marketing que atraem pessoas que não estão prontas para comprar. Sua equipe de vendas gasta horas tentando converter esses leads que nunca vão fechar. O tempo passa, os meses se acumulam e você percebe que estará sempre correndo atrás do prejuízo. Você começa a sentir aquela pressão no peito toda vez que olha para as métricas. As contas estão chegando, as metas não estão sendo batidas e você se pergunta: aonde foi que eu errei? E não para por aí. Enquanto você está ocupado tentando salvar o mês, seus concorrentes estão lá, fechando negócios com os clientes que deveriam ser seus. Eles estão crescendo, escalando e você está ficando para trás. Você sabe que seu produto é bom, que sua equipe é competente, mas parece que nada funciona. Agora, pense no impacto disso no longo prazo. Sua equipe de vendas fica desmotivada porque ninguém gosta de trabalhar duro sem ver resultados. Seus investimentos em marketing começam a parecer um poço sem fundo e você, como líder, começa a questionar se vale a pena continuar. E o pior de tudo, isso não é só sobre dinheiro. É sobre o tempo que você perde, a energia que você gasta e as oportunidades que passam batido. Mas aqui está uma boa notícia. Você não precisa continuar nesse ciclo. O problema tem solução e ele começa com a geração de leads qualificados. Vamos falar sobre o que realmente dói, porque no fim do dia não são apenas os números que importam, são as noites mal dormidas, as reuniões tensas com a equipe e aquela sensação constante de que você está correndo em círculo, sabendo que por mais que você se esforce, as vendas não vão decolar. Você olha para o seu e-mail e vê mais uma mensagem de um lead que não vai fechar. Você abre o relatório de vendas e os números estão vermelhos. De novo, é aí que você se pergunta: onde foi que eu errei? Será que o meu produto não é bom o suficiente? Será que a minha equipe não está preparada? Mas o pior não é isso. O pior é ver seus concorrentes prosperando enquanto você está parado no mesmo lugar. É saber que há pessoas lá fora que precisam do que você oferece, mas que nunca vão encontrar você porque você está ocupado tentando vender para quem não está interessado. E isso não afeta apenas o seu negócio, afeta você, afeta a sua confiança, sua paixão, sua saúde. Você começa a questionar se vale a pena continuar. Você se sente preso, frustrado e às vezes até um pouco perdido. E o que dói mais ainda é saber que você tem um produto ou um serviço que pode mudar vidas, que pode resolver problemas reais, mas que não está chegando nas mãos das pessoas que realmente precisam. Isso não é só sobre dinheiro, é sobre propósito. É sobre ver todo o potencial do seu negócio sendo desperdiçado porque você não está atraindo as pessoas certas. Eu sei exatamente como você se sente, porque eu já estive aí. Já senti o peso da frustração de ver um negócio com tanto potencial não decolar. Já passei noites em claro, revirando números, tentando entender o que estava dando errado. Já me senti preso em um ciclo interminável de tentativas frustradas, questionando se eu tinha o que era preciso para seguir em frente. Eu lembro de uma época que eu estava convencido de que o problema era a minha equipe de vendas. Eles não estão se esforçando o suficiente, eu pensava. Depois achei que o problema era o produto. Será que não é bom bastante? Mas no fundo eu sabia que não era nada disso. O problema era mais profundo. Foi só quando eu percebi que o verdadeiro desafio não estava em vender, mas em atrair as pessoas certas, que tudo mudou. E não foi fácil. Foi um processo de tentativa e erro, de aprendizado e principalmente de muita humildade para reconhecer que eu estava focando no lugar errado. Mas quando eu finalmente entendi isso, foi como se uma luz se acendesse de repente. Tudo começou a fazer sentido. As vendas aumentaram, a equipe ficou mais motivada e eu pude finalmente respirar aliviado sabendo que estava no caminho certo. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu não quero que você passe pelo mesmo desgaste que eu passei. Eu não quero que você perca tempo, energia e saúde mental tentando resolver o problema errado. Eu quero te mostrar que há uma saída e que ela começa com a geração de leads qualificados. E a gente precisa admitir a realidade. Se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Não importa quantas horas você trabalhe, quantas campanhas de marketing você suba ou quantas reuniões de vendas você faça. Se você não resolver o problema da geração de leads qualificados, você vai continuar preso nesse ciclo de frustração. Pense bem, quantas vezes você já tentou uma nova estratégia, esperando que dessa vez fosse diferente, só que se decepcionou no final? Quantas vezes você investiu tempo e dinheiro em
em alguma coisa que prometia ser a solução, mas que no final não mudou nada. Aqui está a realidade. O mercado não vai esperar por você. Enquanto você está ocupado tentando consertar o que não está funcionando, seus concorrentes estão lá, fechando negócio com os clientes que deveriam ser seus. Porque cada dia que passa sem resolver o problema da geração de leads qualificados, você está perdendo oportunidades que nunca mais vão voltar. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa continuar nesse ciclo. O problema tem solução e ele começa com a geração de leads qualificados. E eu vou te mostrar como fazer isso. Agora vamos falar sobre a solução que vai mudar o jogo para você. Imagine um cenário onde, em vez de gastar horas tentando converter uma pessoa que não está pronta para comprar, você está conversando com leads que já sabem que precisam do que você oferece. Pessoas que estão prontas para fechar negócio, que têm o problema que o seu produto resolve, o orçamento para pagar pela sua solução e principalmente a autoridade para tomar a decisão de compra. Isso não é um sonho distante, é completamente possível. E eu vou te mostrar como. A solução começa com um método que eu desenvolvi ao longo de anos de tentativa e erro, ajudando negócios como o seu a saírem do ciclo de frustração e começarem a gerar leads qualificados de forma consistente. Esse método não é só mais uma teoria, ele foi testado e aprovado por dezenas de negócios e empreendedores que viram suas vendas aumentar significativamente. E o melhor, você não precisa ser um expert em marketing ou ter um orçamento gigante para começar. Agora que você já entendeu o problema e qual é a solução que você precisa buscar, vamos mergulhar de cabeça no conteúdo prático que vai transformar a forma como você gera e qualifica leads. Imagine um processo de vendas tão fluido e eficiente que você consegue converter leads em clientes quase que instantaneamente. Isso não só é possível, mas também pode ser simples de implementar, especialmente se você seguir a estratégia que eu vou te mostrar agora. Essa estratégia é perfeita para quem quer reduzir a fricção no processo de vendas e acelerar a conversão sem perder a qualidade do atendimento. Tudo começa com a captura de leads e aqui a estratégia é clara. Você precisa atrair as pessoas certas desde o início. Para isso, podemos utilizar um framework que foi desenvolvido no Vale do Silício e usado por startups de crescimento exponencial na Califórnia. O nome dessa metodologia é Bullseye Framework, uma técnica descrita num livro chamado Traction, que identifica 19 canais possíveis para aquisição de novos leads. Alguns exemplos de canais que você pode explorar são redes sociais como Instagram, LinkedIn, Facebook ou o próprio YouTube, anúncios pagos como Google Ads e Meta Ads, SEO e conteúdo orgânico ranqueado, e-mail marketing, parcerias estratégicas, eventos e webinários, indicações e referências, landing pages e formulários de captura. Você pode usar ainda marketing de influência e até mesmo publicidade offline, como rádio, TV, outdoor. Esses são apenas alguns dos 19 canais que você pode utilizar dentro da tua estratégia de aquisição. Muitas vezes as pessoas estão presas a uma única metodologia, a uma única forma de adquirir novos clientes e não estão buscando diversidade para encontrar o lugar aonde o seu perfil ideal de cliente está. A ideia é testar e validar quais desses canais trazem os leads mais qualificados para o seu negócio. E uma vez identificados, você pode escalar esses canais para gerar um fluxo constante de leads. Minha dica aqui é nunca ficar dependente ou refém de um único canal. Tenha pelo menos 3 canais de aquisição rodando em paralelo. Se você quiser um vídeo especificamente falando sobre cada um desses 19 canais de aquisição, manda uma mensagem aqui nos comentários que, se esse for um assunto do interesse de vocês, eu aprofundo esse conhecimento aqui no canal. Uma vez que os leads são capturados, é hora de despertar o interesse. E aqui, na segunda etapa do início do processo de vendas, que a construção de um fluxo de abordagem bem estruturado é essencial. E para implementar esse fluxo de abordagem de forma eficiente, você pode utilizar ferramentas de automação e inteligência artificial, como o Chat Funnel, por exemplo. Isso pode te ajudar a ganhar escala e executar esses processos em volume
volume maior. É a lei dos números. Se você fala com mais gente, a tendência é que você encontre mais oportunidades qualificadas para vender. Por exemplo, você pode configurar um agente de IA para atuar como um pré-vendas, um SDR no WhatsApp ou no Instagram, para que ele faça perguntas chaves e entenda as características e necessidades do lead. E com base nessas respostas, você consegue qualificar essas oportunidades para direcioná-las de forma mais adequada no seu funil de vendas, seja para o fechamento ou para um fluxo de nutrição, caso você entenda que aquele lead ainda não está no momento de compra. Você consegue aumentar o nível de consciência e aquecer essa oportunidade antes de fazer uma oferta. Isso não só economiza seu tempo, mas também garante que nenhum lead seja deixado para trás. E aí, nós chegamos na terceira etapa inicial de qualquer processo de vendas, que é a qualificação. É aqui onde nós separamos o joio do trigo. Nem todo lead está pronto para compra. E é aqui que a qualificação entra em cena. Para garantir que apenas os leads mais qualificados avancem no processo, utilizamos o método BUNT, que foi desenvolvido por uma grande empresa de software, a IBM. BUNT é um acrônimo de 4 palavras: Budget, Authority, Need e Timeline. Budget se refere a orçamento, é a tradução, de orçamento para o inglês. E aqui você vai fazer perguntas chaves para entender se o lead possui o orçamento disponível para a tua compra, para realizar a compra do teu produto ou do teu serviço, da solução que você oferece. Authority, vem de autoridade, é saber mapear muito bem nessa etapa se mais alguém, além do lead, da pessoa com quem você está conversando na outra ponta, participa da tomada de decisão de compra. Se ele ainda precisa consultar um sócio, a esposa ou qualquer outra pessoa que possa influenciar na decisão de compra. O N de BUNT se refere a need ou necessidade. Você precisa conseguir mapear nessa terceira fase do BUNT se o seu produto atende às necessidades do lead e é uma solução prioritária para ele. Por fim, você chegou no T do BUNT. O T do BUNT se refere a timeline ou prazo. Você precisa conseguir identificar se o lead tem um prazo em que pretende tomar a decisão de compra. E aí, uma vez que você tiver esse prazo, você precisa saber se ele está dentro do seu ciclo médio de vendas ou não, para saber qual é o nível de prioridade que aquele lead vai ter. Uma vez que você conseguiu identificar esses 4 pontos, o orçamento do budget, o A de authority, autoridade, o N de need ou necessidade, o T de timeline ou prazo, você consegue classificar e entender qual é a temperatura do lead dentro do teu processo comercial. A classificação de temperatura do lead serve como um termômetro de prioridade no seu funil e ele orienta você ou a sua equipe sobre qual é o nível de esforço que deve ser dedicado em cada lead, em cada oportunidade do teu funil de vendas. Essa classificação é definida pelo número de critérios que o lead atende do BUNT. Se dos 4 critérios, B, A, N, T, ele atende apenas um, esse lead vai ser desqualificado logo de cara. Esse lead que atende apenas um dos critérios, ele deve ser removido do teu pipeline, do teu funil de vendas, com motivo de perda fora do ICP, ou fora do meu perfil ideal de cliente, ou simplesmente desqualificado mesmo. Agora, se dos 4 critérios ele corresponder a 2, esse lead vai receber uma tag de frio. O lead que atende a 2 critérios tem baixa prioridade, mas podem ser trabalhados ao longo do funil, como uma abordagem menos intensiva. Leads que atendem a 3 critérios são qualificados como oportunidades em potencial e devem receber um nível médio de atenção e acompanhamento. Os melhores leads para serem trabalhados são os leads que correspondem a 4 dos 4 critérios de BUNT. Esses são os seus leads quentes e eles são altamente qualificados e devem ser priorizados dentro do teu processo comercial, com acompanhamento intensivo e foco na aceleração do processo e do atendimento desse lead. Agora que você já entendeu o problema, a solução e o processo prático para conseguir qualificar os leads no teu processo comercial, é hora de falar sobre o valor real que isso traz para o seu negócio.
negócio. Porque no fim do dia, não se trata apenas de números ou métricas. Trata-se de transformar a maneira como você enxerga e conduz o crescimento do seu negócio. Imagine um cenário onde você não precisa mais se preocupar em ficar correndo atrás dos leads que nunca vão fechar. Em vez disso, você tem um fluxo constante de oportunidades qualificadas prontas para comprar. Isso não só reduz o estresse e a frustração, mas também libera tempo e energia para você focar no que realmente importa, crescer o seu negócio. A primeira vantagem que você vai ter é a rapidez na conversão. Com um método de vendas correto, você consegue acelerar o processo de venda de forma significativa. Isso porque você está focando apenas nos leads que já estão prontos para comprar, eliminando etapas desnecessárias e reduzindo o tempo entre o primeiro contato e o fechamento do negócio. A segunda vantagem muito importante que você vai ter é a redução dos seus custos operacionais. Um processo de vendas simplificado e eficiente significa menos gastos com interações humanas desnecessárias e menos desperdício de recursos. Também é muito importante saber que a simplicidade no fluxo de um processo bem estruturado traz facilidade na implementação. Você vai conseguir gerenciar e escalar toda a tua operação comercial, a operação comercial do teu negócio com muito mais facilidade. Principalmente se você está com uma operação comercial numa fase inicial. Você está começando a estruturar a tua equipe comercial. Além de tudo isso, você ainda vai ter um outro benefício muito importante que é o aumento da taxa de conversão. Quando você foca em leads qualificados, a taxa de conversão naturalmente aumenta. Isso porque você está falando com pessoas que já têm o problema que o seu produto resolve, o orçamento para pagar e a autoridade para tomar a decisão de compra. Além disso tudo, você vai ter uma equipe muito mais motivada, porque a sua equipe vai estar lidando com leads qualificados e tendo resultado do esforço que ela está implementando. Olhando a equação de esforço versus resultado, eles vão se sentir impelidos a continuar agindo cada vez mais. Por fim, mas não menos importante, você vai conseguir dar escala para o teu processo. Com um processo de vendas eficiente e escalável, você consegue crescer o seu negócio de forma consistente e sustentável, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer para continuar crescendo. Se você está cansado de ver as suas vendas estagnadas, de gastar tempo e energia com leads que não vão fechar e de sentir aquela frustração de saber que seu negócio poderia estar indo muito melhor, eu tenho uma aula exclusiva que pode ser a virada de chave que você precisa. Esse é o momento de parar de correr atrás de soluções temporárias e começar a resolver o problema na raiz. O sucesso no seu negócio não depende apenas de vender bem, mas de atrair as pessoas certas. Aquelas que já estão prontas para comprar e que realmente precisam do que você oferece. Eu vou te mostrar passo a passo de como implementar o método que já transformou a realidade de dezenas de negócios. Um método que vai te ajudar a gerar leads infinitos e qualificados, reduzindo custos operacionais, aumentando a sua taxa de conversão e finalmente ver o seu negócio decolar. Mas isso só vai acontecer se você agir agora. O mercado não espera e seus concorrentes certamente não vão esperar por você. Então, não deixe essa oportunidade passar. Clica no link que eu estou deixando na descrição do vídeo aqui agora e garanta a sua vaga para essa aula exclusiva e dê o primeiro passo para transformar o futuro do teu negócio. Se inscreva agora na sala secreta que vai ser aberta para algumas pessoas e dê o primeiro passo na transformação da geração de leads do seu negócio. O link já está aqui na descrição. Aqui no final eu vou deixar outros 2 vídeos que podem te interessar. Um abraço!